Fala galera, sejam bem-vindos a FuTV, esse canal do YouTube comandado por Gabriel Furman, que no caso sou eu mesmo. Se você já me segue no Twitter, me conhece melhor como @GabrielFu_. Agora, se você ainda não segue, aproveita, segue lá, twitter.com/GabrielFu_. Eu falo sobre futebol de base, dou algumas notícias, falo sobre esportes em geral. A gente troca uma ideia lá, é bem legal, é bem interessante, muito bacana conversar com o pessoal pelo Twitter. Antes de começar o programa, aquele favorzinho de sempre. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. É só clicar na marca d'água do canal que aparece o botãozinho para você se inscrever. E deixa o seu like aí por antecipação. Se você não gostar do vídeo, lá no final dele você muda. Mas se você gostar, já deixa ele aí, não corre risco de esquecer. Eu não vou me prolongar muito aqui não, porque, cara, foi difícil fazer esse vídeo. Deu muito problema, a câmera fica esquentando, memória stick com problema, computador com problema. Mas ele saiu, era para ter saído semana passada, mas está saindo nessa semana. Então vamos, que esse é o primeiro Fala da Base aqui na FuTV. Roda a vinheta, se tiver vinheta, se não tiver é só uma tela preta mesmo. Nesse primeiro Fala da Base aqui da FuTV, eu vou falar sobre o Campeonato Paulista, mas obviamente não o paulista profissional, e sim o paulista que vai do Sub-11 até o Sub-20. Começando pelo Sub-11, eu normalmente não falo muito de Sub-11, Sub-13, porque os times não têm contrato de formação ainda com os atletas na cidade. Esse contrato só pode ser firmado a partir dos 14 anos de idade, então é complicado, falar sobre esses jogadores. Mas tem sido dada uma atenção maior pelos times grandes a esses torneios ultimamente. Principalmente o São Paulo, o Palmeiras, eram times que às vezes não se importavam tanto e hoje em dia eles têm levado com mais seriedade essas competições. Tanto que a semifinal do Paulista Sub-11 é entre Palmeiras e Santos e olha só, o Palmeiras é favorito. Essa é uma mudança na gestão do Palmeiras que começou lá com o Erasmo Damiani, que hoje é diretor na seleção brasileira do futebol de base da seleção brasileira, faz um ótimo trabalho por lá também e fez um ótimo trabalho no Palmeiras que já resultou aí no Gabriel Jesus no time principal, depois dele destruir no Paulista Sub-17. Mas voltando a falar do Paulista Sub-11, por que é tão interessante? O principal jogador do Palmeiras nessa competição se chama Fábio Mondini, ou Fabinho, como ele é mais conhecido ali entre os amigos, entre as pessoas que acompanham o futebol de base. O Fabinho, ele ganhou tênis de ouro pelo futsal do Palmeiras em 2014, final de 2014 para 2015. No mesmo ano que o Palmeiras dominou o futsal do estado de São Paulo, acabou sendo líder do ranking da Federação Paulista de Futsal. E revelou também o Alan Guimarães, que hoje, aos 16 anos, já veste a camisa 10 do time Sub-20 do Palmeiras e fez gol, inclusive, nessa rodada do Sub-20. Então é um jogador de alto potencial, também saiu desse torneio, saiu desse ano, na verdade, do futsal. E o Fabinho levou tênis de ouro no Sub-9 nesse ano. E agora ele é o principal jogador do Sub-11 do Palmeiras, fez um hat-trick que garantiu o Palmeiras na semifinal contra o Santos. O primeiro jogo dessa semifinal já aconteceu, foi no CT Meninos da Vila e deu Palmeiras por 1-0, o gol do Enzo. Agora tem o segundo jogo nesse final de semana no CT do Palmeiras. O Palmeiras é amplo favorito agora nessa semifinal. Ele já tinha um certo favoritismo, mas depois do bom resultado na casa do Santos, o favoritismo do Palmeiras aumentou bastante. Principalmente por conta do Fabinho, é realmente um jogador que vem se mostrando diferenciado nessa categoria, mas a gente sabe como é que é. Do Sub-11 ao Sub-15, muita coisa pode mudar. No Santos, a gente tem aí o Gustavo Santana, que é um meio atacante, que é daquela escola do Santos, aqueles atacantes que são lisos, que gostam de driblar. É um bom jogador pelo Santos. O Santos eliminou o São Paulo com 2 empates, Tem essa vantagem porque venceu o São Paulo por 2-0 nos 2 jogos da primeira fase. Então o Santos vem aí com a sua força de sempre, mas o Palmeiras é favorito a chegar na final. Na outra semifinal, São Caetano e Guarani. Eu não acredito que nenhum dos dois vá ser problema para o Palmeiras ou para o Santos, mas principalmente para o Palmeiras, que eu acho que é quem vai para a final do Paulista Sub-11, eu não acredito que nenhum dos dois times seja problema. Mas no São Caetano tem um jogador chamado Igor Brendoff. Ele era do futsal do Santos, agora está jogando pelo São Caetano e é o principal destaque desse time do São Caetano.
Já o Guarani é um time que é muito focado na sua defesa. Ele é o pior classificado, né, dentre os classificados que chegaram a essa semifinal. Ele é o pior líder de grupo, né, se você for dizer assim. Mas ele tem uma defesa muito boa. Tem um goleiro chamado Eduardo, que é muito bom, e um zagueiro chamado Luan, também é muito bom. Bom destaque para eles. O primeiro jogo já aconteceu, foi 0-0 na casa do São Caetano, agora é em Campinas. O Guarani vai decidir aí. O Guarani tem a vantagem, né, de ter tido uma melhor campanha do que o São Caetano. Então, o empate favorece ao Guarani nessa fase para chegar na final e enfrentar Palmeiras ou Santos. Eu acho que vai ser Palmeiras. Falando agora do Paulista Sub-13, temos os 4 grandes na semifinal. Corinthians e Palmeiras se enfrentam de um lado e Santos e São Paulo fazem um dos duelos mais esperados do outro. Corinthians e Palmeiras é um duelo bastante interessante, porque a diferença entre os times foi de 4 pontos na primeira fase, mas na real ela não foi tão grande assim. Na primeira fase, no primeiro confronto, deu Corinthians por 4-1. Já no segundo confronto, deu Palmeiras por 2-0. O principal destaque do Corinthians é o camisa 10 Diogo Cândido, um jogador que vem mostrando uma habilidade boa, um bom toque de bola, um jogador diferenciado do Corinthians. Pelo Palmeiras, bom destaque para o Kevin Kaique, que é um driblador nato aí desse time do Palmeiras, é um bom jogador do Palmeiras, é o principal destaque. Primeiro jogo já aconteceu, foi na casa do Corinthians, 0-0. Segundo jogo agora nesse final de semana, na casa do Palmeiras. O Palmeiras tem um certo favoritismo, terminou na frente do Corinthians na primeira fase, foram 4 pontos de vantagem para o Palmeiras, então ele tem um certo favoritismo. O outro duelo é entre São Paulo e Santos, um dos mais aguardados desse Paulista Sub-13. Do lado, São Paulo com Gabriel Maioli e Marquinhos, que tem 21 gols na competição, é o vice-artilheiro, atrás justamente do Marcos do Santos, o Marcos Leonardo, que é o artilheiro do Santos com 22 gols. Além dele, o Santos também tem o Renier. O São Paulo vem de uma campanha, né, de um ano Sub-13 muito bom, com excursões, com goleadas absurdas, mas não conseguiu vencer o Santos ainda esse ano. Apesar de estar desfalcado na primeira fase, não conseguiu vencer o Santos. O primeiro jogo foi 1-1, gol do São Paulo saiu nos acréscimos e o jogo foi no CT lá do Natel, né? Então o próximo jogo é na casa do Santos. Por causa disso, o Santos leva um certo favoritismo para chegar à final. No Paulista Sub-15 também tem duelo São Paulo e Santos e também é um grande duelo, é um dos confrontos mais esperados do futebol de base nesse ano, porque o São Paulo vem aí campeão da Copa Votorantim com sobras, um time muito bom com David Elias, Ed Carlos, Gustavo Maia, Vitinho, Paulo, Lucas Sena, Lucas Fasson, que são todos jogadores de grande qualidade, todos bons jogadores, que fizeram o time de São Paulo ser um dos melhores sub-15 do país nesse ano. E olha, é um time que vem mostrando versatilidade, porque o Ed Carlos, ele vem voltando de lesão, e ele é o meia criativo desse time, é o cara dos passes, né, que dá aquelas assistências. Mas com a lesão dele, todo mundo voltou para fazer um pouquinho essa função. O David Elias, o Gustavo Maia, e eles saíram muito bem. Eles que eram jogadores que jogavam em outras funções. O Gustavo Maia mais dentro da área, o David Elias mais pelas pontas. Os dois mudaram um pouquinho o jeito de jogar e se mostraram bons jogadores também nessas posições. Mas o Santos é muito forte também, porque ele tem o Rodrigo, que é considerado o principal jogador sub-15 do país. Também tem o Lucas Lourenço e tem o Yuri Alberto, que é o artilheiro do Santos, né? O vice-artilheiro da competição, fez vários gols, é responsável por esse ataque de 99 gols do Santos no Sub-15. Então é um grande duelo entre São Paulo e Santos no Sub-15, um duelo dos mais esperados que vai valer a pena ver. O primeiro jogo é esse sábado agora no CT de Cotia, eu vou estar lá para assistir, quem quiser mais comparecer, a entrada é franca. E a outra semifinal, Desportivo Brasil e Palmeiras. O Palmeiras vem de um time que surpreendeu fazendo uma grande campanha na Copa Nike, indo muito além do que era esperado. Tem um atacante chamado Brandon, né? Brandon, acho que fala Brandon. Atacante chamado Brandon, que é um grande atacante, é o principal destaque desse time do Palmeiras. E pelo Desportivo Brasil, o principal destaque se chama Rodrigo. Esse Rodrigo é ótimo jogador, é o artilheiro da competição, já marcou mais de 30 gols nesse torneio. Então é um duelo de igual para igual. O Desportivo Brasil tem tudo para eliminar o Palmeiras e vice-versa. Então são dois confrontos, qualquer um dos times que ganhar vai ser certo, assim, não tem zebra mais nessa fase agora. Realmente qualquer um dos 4 que forem campeões do Paulista Sub-15, seja Palmeiras, Santos, São Paulo ou Desportivo Brasil, não tem zebra, são realmente os 4 melhores times Sub-15 do estado de São Paulo.
Chegamos ao Paulista Sub-17, o torneio que não tem o São Paulo e Santos ainda, porque eu acho que muito em breve vai ter. Em uma semifinal, São Paulo e Diadema, e o São Paulo vem sobrando na competição, atropelou o Desportivo Brasil nas quartas de final, 5-1 e 5-0. Grandes atuações do meia Igor Gomes, tem se destacado bastante, evoluiu muito o Igor Gomes como jogador, está numa fase ótima. Também tem o atacante Gabriel Novaes, o Marquinhos Cipriano, que já é mais conhecido de todo mundo, que é um dos grandes destaques desse time. Vem rendendo um pouquinho abaixo, mas continua muito bem. É um ótimo jogador, tem muito potencial. E vem aí também os nascidos em 2000, né, os mais novinhos, como o Rodrigo Nestor, que mostra potencial para ser um jogador de classe mundial, sim, hein? Esse jogador vem se destacando muito, é um dos principais jogadores nascidos em 2000 no Brasil atualmente. Realmente é um ótimo volante, tem o Everson, lateral esquerdo, que deve voltar também. O São Paulo não deve ter grandes dificuldades para passar pelo Diadema. É óbvio que o Diadema vem forte, chegou até a semifinal com méritos, mas o São Paulo está numa fase incrível, é um time que vem jogando muito bem. É difícil imaginar que o São Paulo não passe pelo Diadema. O que não dá para entender no São Paulo é por que não jogam João Kiffer e William. Um jogador que a gente queria ver muito era Augusto César, é aí um dos principais jogadores 9-9 do Brasil, junto com o Fabrício Oia, mas lamenta-se muito que ele não vá jogar por causa do problema contratual que ele tem com o São Paulo, problema de renovação com o São Paulo. É um jogador de altíssima qualidade, mas esse a gente sabe por que ele não joga, é um problema contratual. Mas e João Kiffer e o William? Não tem explicação para esses dois meninos não jogarem. O João Kiffer, quando entra muito bem, entrou no último jogo da fase ali de grupos ainda, contra o Rio Branco, mudou a cara do ataque do São Paulo, tornou o time muito mais dinâmico, fez 2 gols e inexplicavelmente não é relacionado para as quartas de final. Realmente não tem muito sentido a ausência do João Kiffer, o São Paulo vai acabar perdendo esse jogador para um outro time. Já o Diadema tem aí no seu principal destaque o meio-campista Caio, que atua pelo Santos, foi dispensado do Santos e agora está aí no Diadema, jogando muito bem, é o principal jogador desse time do Diadema, mas a gente acredita aí, né? Eu acredito que o São Paulo vá passar pela equipe do ABCD Paulista. O primeiro jogo é agora em São Bernardo, o Diadema está mandando seus jogos em São Bernardo, neste sábado às 11 horas da manhã, é um bom jogo para se assistir também. Na outra semifinal, temos Santos e Red Bull, esse jogo um pouquinho mais parelho do que São Paulo e Diadema. O Santos vem muito bem na competição também, 2 jogadores, os dois se chamam Anderson, são os principais jogadores do Santos, o André Anderson, que é o artilheiro do time, e o Francisco Anderson, que também vem muito bem no Santos. Esse time do Santos vai enfrentar um Red Bull que vem forte, tem um jogador que chama muita atenção, que é o Gabriel Bocchio. Esse Gabriel Bocchio, o meu xará, o Gabriel Carneiro, jornalista de primeira, fez uma matéria incrível sobre ele no lance. É um jogador que recusou os principais times de São Paulo para jogar pelo Red Bull Brasil, pensando no projeto que o Red Bull tem lá fora, né? Tem na Europa. Ele já jogou pelo Red Bull Salzburg também, então para ele tem sido muito interessante esse projeto do Red Bull. Ele vem se destacando bastante, chegou no Red Bull aos 13 anos de idade, já integrado ao Sub-15, já se destacando, foi artilheiro em todos os torneios que jogou, artilheiro do Red Bull, né? Então é um jogador de grande destaque, um jogador de alto potencial do Red Bull, é o Gabriel Bocchio. É artilheiro do time no Paulista Sub-17 também. Tem grande potencial e é nascido em 2000, ou seja, tem apenas 16 anos. 16 anos, artilheiro do time no Paulista, é um jogador de muito destaque. Aliás, leiam essa matéria do meu xará, Gabriel Carneiro. Eu vou colocar o link aqui, ó. Só clicar no link, você lê a matéria do Gabriel Carneiro, muito legal, com o Gabriel Bocchio. Bom, eu já imagino que vai dar São Paulo e Santos na final do Paulista Sub-17, repetindo a final do Paulista Sub-17 do ano passado, que deu São Paulo. O empate em 1-1 no segundo jogo deu o título para o São Paulo, o gol do João Kiffer no último lance. Foi um jogo eletrizante, os dois times com a rivalidade ali, a flor da pele, muita discussão em campo, muita pegada. Foi um jogo interessante de ver, muita vontade dos dois times, porque essa rivalidade de São Paulo e Santos, ela é muito latente na base. Então é muito interessante, tomara que dê São Paulo e Santos na final, porque é uma rivalidade muito gostosa de assistir na base. Eu vou deixar para falar do Sub-20 um pouco mais para frente, quando chegar em fases mais agudas do Paulista Sub-20 e da Copa do Brasil Sub-20, porque eu quero tirar esses últimos momentos aqui do programa, né, do Falar da Base, para falar de alguns jogadores que se destacaram por times do interior no Paulista Sub-17. O primeiro que eu quero falar chama-se Júlio Vitor, ele é do Rio Branco
e ele é de 2001, ou seja, o menino tem 15 anos e fez 17 gols no Paulista Sub-17. É um grande destaque dessa competição, para mim, o maior destaque da competição, o maior potencial que eu vi no torneio. Já é jogador do Juliano Bertolucci com o Sandro Hiroshi, então deve estar acertado com alguém por aí já. Diz a lenda que está acertado com o Palmeiras para jogar no ano que vem. E se ele vier para jogar no Sub-16 do Palmeiras, vai reforçar muito o elenco do Palmeiras, porque é um grande jogador. Realmente é o principal destaque que eu vi nessa competição. Jogador liso, dribla muito bem, cai muito bem pelas pontas, deu um trabalhão para todas as defesas que enfrentou. Realmente é um jogador de alto potencial. É claro que ele não vai carregar o Rio Branco nas costas, né? E ainda mais um jogador de 15 anos contra jogadores mais velhos é muito complicado, mas grande potencial. Outro jogador é o Rodrigo Antônio, do Novo Horizontino, conhecido por aí como Rodrigo Farofa. Principal jogador desse time do Novo Horizontino, deu muito trabalho para o Santos nas quartas de final, fez gol, é o camisa 7 do time, muito driblador, muito bom. Diz a lenda também que está acertado com o São Paulo, tomara, porque o São Paulo vai ser muito bom. Se ele chegar ao time Sub-16 do São Paulo, ele que é de 2000, vai reforçar muito um dos melhores times Sub-16 do país, porque ele vai jogar junto com o Rodrigo Nestor, o Everson, Elinho, Brenner, Iago. O time vai ficar muito forte. Outro atleta, Pedrinho, do Bandeirante. Esse jogador fez 15 gols, é de 2000, fez 15 gols no Paulista Sub-17, grande destaque. E dizem que já foi captado aí pelo Atlético Paranaense. Será? Bom, se for, é mais um jogador que aqui os times do estado de São Paulo perderam para times de outro estado por não observar tanto os times do interior. Então esses 3 jogadores eu queria destacar. Temos aí também o Alisson da Ponte Preta, foi muito bem, jogador também de 2000, é o artilheiro da competição atualmente, deve perder essa artilharia para o Marquinhos Cipriano do São Paulo, se o São Paulo for mais longe na competição. Bom galera, esse foi o primeiro Fala da Base aqui na FUTV, espero que vocês tenham gostado. Programa difícil de fazer, teve muito problema com a câmera, muito problema com o computador, mas espero que vocês tenham gostado aí do que deu para fazer. Tentei resumir um pouquinho para não ficar um programa tão comprido. E não se esqueçam, né? Sigam no Twitter, se inscrevam aqui no canal para dar aquela força. A ideia é ter toda terça um Vamos Falar de São Paulo e toda quinta ou sexta um Falar da Base para adiantar a rodada, beleza? Então até a próxima, falou, um abraço!